Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesta manhã de sábado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a geração de empregos, saúde das pessoas, saúde do planeta. Para isso, o nosso convidado é o Luciano Rodrigues. E o Luciano é diretor de inteligência da Única. E a Única é a indústria de cana-de-açúcar e bioenergia, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Muito obrigado, Luciano, por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui. Prazer é todo meu, é um prazer estar aqui com vocês. Aqui comigo, de volta, depois de 4 meses de férias, o Thiago Dantas. Tudo bem? Sentiu a minha falta, Edson? Bastante. Percebi que eu recebia bastante mensagem dele. Um ótimo dia para vocês também que estão aqui no Band Entrevista. Vamos lá, um papo aí sobre cana-de-açúcar, geração de empregos e muito mais. Vamos lá. Se bem que o Jean fez bem o papel dele também. Luciano, a gente tem um termo, você como diretor de inteligência, a gente ouviu falar de inteligência há pouco tempo, né? Pode ser que ela existisse há mais tempo, mas a polícia tem setor de inteligência, o governo tem setor de inteligência, e eu estou vendo que a Única também tem um setor de inteligência. O que faz o setor de inteligência da Única? Bom, beleza. Ótima pergunta. A Única é uma associação, né, que representa as indústrias que produzem açúcar e que produzem bioenergia, né? Então, produzem etanol, bioeletricidade, biogás, biometano, outros bioprodutos derivados da cana e também do milho. Então, são as plantas que capturam energia lá no campo e a gente converte isso em energia para a sociedade. E dentro da Única nós temos várias áreas, né? Eu sou responsável pela área mais técnica e econômica da associação. Foi dado aí o nome de inteligência no sentido de tentar repensar e pensar e fazer análise sobre o setor para que a gente possa direcionar, obviamente, o setor privado e fundamentar discussões sobre políticas públicas voltadas para essa indústria, para a indústria sucroenergética no Brasil e fora também. Ô, Luciano, recentemente vocês fizeram a campanha que abasteça com etanol, né? Muitas pessoas às vezes podem falar assim, eu vou abastecer com etanol pelo custo, ser mais barato que a gasolina. Mas, além disso, ele também tem outras vantagens, né? Ele, por exemplo, quem abastece com etanol está ajudando aí porque ele reduz a emissão de gases e também ajuda na nossa saúde, como problemas respiratórios que é causado quando você abastece com a gasolina, que chega aí uma redução de 90%. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa campanha e sobre a importância de usar o etanol na hora de abastecer. Perfeito, Thiago. No início de janeiro desse ano, nós lançamos uma campanha para que fizesse um processo, né, de conscientização do público em geral, né, do consumidor que está lá na ponta decidindo entre etanol e gasolina. Nós estamos falando aqui muito de etanol, mas também de outros biocombustíveis, né? E como você bem colocou, né, obviamente o consumidor faz análise de preço. Ele vai olhar o preço do etanol, vai olhar o preço da gasolina. A gente sabe que o etanol rende entre 70% e 75% do preço da gasolina, então tem que ter um diferencial de preço para que seja competitivo. Já faz algum tempo que a gente está com um diferencial muito maior que esse, o consumidor tem apostado e tem escolhido o etanol, mas é importante que ele também conheça essas questões sociais, econômicas e ambientais. Você colocou a questão ambiental aqui de forma, acho que muito importante, né? O etanol reduz as emissões de gases de efeito estufa em até 90% em relação à gasolina. E basicamente porque a gasolina nós estamos tirando carbono lá debaixo do subsolo, no formato de petróleo, coloca na gasolina, né? Você refina, converte em gasolina. Quando a gente queima o combustível lá no carro, esse carbono está voltando para a atmosfera. Então, tira do subsolo e joga para a atmosfera. No caso do etanol, quando a planta, o milho e a cana crescem, no processo de fotossíntese, eles absorvem carbono. E o carbono que sai quando eu queimo o etanol é o carbono que a planta absorveu. Então, você tem um ciclo quase fechado, né? Então, nesse mundo, digamos assim, no nosso desafio de reduzir a emissão, né, de, digamos, mitigar aquecimento global, todas as mudanças climáticas que a gente tem visto, né, colocar etanol contribui de forma efetiva. Para a gente ter uma ideia, aqui só em termos de comparação, o consumidor que põe um tanque de etanol por semana, ao longo do ano são 52, 53 semanas, o que ele reduz de emissão de gases de efeito estufa é o equivalente ao que seria capturado pelo plantio de 22 árvores ao longo de 20 anos. Então, assim, é efetivo. Aqui no Brasil a gente tem uma possibilidade impressionante de descarbonizar, reduzir a emissão e economizar ao mesmo tempo.
Agora, demorou bastante para ter carro flex aqui, diante de todos esses benefícios que você está citando, a gente demorou para conviver com essa realidade. Os veículos flex foram lançados em 2003 e, de fato, deram uma dinâmica absolutamente diferenciada para o setor, né, que viu a demanda por etanol, o potencial de demanda crescer, e também para o consumidor lá na ponta. A gente não se dá conta, né? Então, 2003, nós já estamos agora com quase 20 anos, né, de carro flex, depois de uma experiência com o carro dedicado a etanol lá na década de 80, de fato passou um tempo. E a gente traz para o consumidor o poder de escolha. Né? A gente não se dá conta, mas no mundo todo você para no posto e você simplesmente tem que abastecer gasolina, com gasolina independente do preço. O que você pode fazer é decidir entre usar ou não usar o carro. Aqui no Brasil a gente chega no posto e tem essa possibilidade de escolha. E só para ter uma ideia, no ano passado, se a gente contabilizar todo o período que o etanol ficou abaixo do preço da gasolina, ou seja, o consumidor optou por etanol e economizou por quilômetro rodado, somar isso aí dá 7 bilhões de reais. Então, em 2023, a presença do etanol, do veículo flex e essa possibilidade de escolha do consumidor fizeram com que o consumidor brasileiro economizasse 7 bilhões de reais com o consumo, nos gastos com combustíveis. Agora, Luciano, como que o setor observa a chegada dos carros elétricos? A gente sabe que nem todo mundo tem condições financeiras de comprar um carro elétrico, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa chegada dos carros elétricos referente ao setor aí de gasolina, o álcool. Queria que você comentasse um pouquinho. Olha, excelente pergunta. Esse é um ponto que tem sido rotineiro a gente responder. Né? Eu entendo o seguinte: primeiro, nós não vamos ter uma bala de prata. Não tem uma solução única para reduzir a emissão. Né? Especialmente no Brasil, num país continental como é o Brasil, com uma heterogeneidade econômica, de infraestrutura, e nós vamos precisar, portanto, de todas as soluções disponíveis. Né? Não é mais esse é melhor do que aquele ou vice-versa. Nós vamos precisar da solução A, da solução B, da solução C. Eu entendo que o carro elétrico tem o seu espaço, o carro a combustão com combustível de baixo carbono, como é o caso do etanol, tem o seu espaço, o carro híbrido, né? E aí a hora que a gente fala de híbrido, tem várias variantes de veículos híbridos. Mesmo o carro elétrico, nós estamos falando do motor, digamos assim, deslocando o veículo, um motor elétrico, mas a gente precisa entender como que ele está sendo abastecido. Então eu posso, por exemplo, ter um carro elétrico abastecido com hidrogênio produzido a partir de etanol. Então, mesmo dentro da eletrificação, a bioenergia ela tem um papel importante. Eu acho que no Brasil a gente tem uma condição super interessante. Nós temos uma matriz renovável. Né? Hoje, essa indústria, a indústria sucroenergética, é a primeira fonte de energia renovável do país. Então, o que é importante que a gente entenda é que, primeiro, as soluções que lá fora podem fazer sentido para o país A, B ou C, não necessariamente são as mais apropriadas para o Brasil. A gente tem que olhar as nossas características, nossas vantagens, o que a gente tem de disponibilidade para selecionar as melhores condições. E o segundo, é importante que a política pública, né, todos os mecanismos de controle e incentivo, eles não elejam nenhuma tecnologia vencedora. Porque a gente tem transição energética de um lado, ruptura tecnológica do outro. Nós não sabemos o que vai prevalecer lá na frente. E o que a gente precisa é que a política identifique, a política pública, aquela combinação de veículo e combustível que traga menor emissão por quilômetro rodado, olhando todo o ciclo de vida. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o veículo flex hoje no Brasil, isso é super importante, porque a gente tem essa tendência de falar o combustão é antigo, o elétrico é o novo. Não, o novo é tudo aquilo que é baixo carbono. O antigo é alto carbono, independente da tecnologia. Um veículo flex hoje abastecido com etanol, por exemplo, emite menos por quilômetro rodado, olhando todo o ciclo de vida, do que um veículo elétrico na Alemanha. Né, que tem ainda uma parte significativa da sua energia elétrica produzida com queima de carvão ou de óleo. Né? Então, a gente tem que olhar essas duas combinações e vai ter espaço para todo mundo. Eu acho que a bioenergia de baixo carbono, o etanol, biogás, biometano, né, tem espaço na mobilidade com elétrico, com motor a combustão otimizado, com uma mistura dos dois. Nós vamos ter essas diferentes possibilidades alternativas aqui no Brasil. Eu vejo você falando com muito entusiasmo desse setor, Luciano. Eu queria que você falasse um pouco das perspectivas do setor da produção do etanol no Brasil.
Perfeito, Edson. Eu acho que a indústria tem passado por passos importantes, né? Nós vivenciamos, sei lá, uma década atrás, um período de crise, né? Um período lá, controle de preço de gasolina, um período bem difícil para essa indústria, várias empresas fecharam. E de lá para cá, acho que o país tem colocado, digamos assim, tijolos importantes nessa construção da bioenergia. Em 2017, nós tivemos a aprovação da Política Nacional de Biocombustíveis, também conhecida como RenovaBio. Desde 2020, em função dessa política, as empresas podem gerar crédito de descarbonização e tem compromissos para fazer isso. Então, o Brasil tem uma diretriz de redução de emissão no setor de combustível. Mais de 90% das empresas hoje são certificadas com pegada de carbono auditada. Então, eu sei quanto que reduz a emissão de cada biocombustível produzido por cada planta industrial. Essa indústria assumiu o compromisso de desmatamento zero, seja desmatamento legal ou ilegal. Então, as áreas de cana-de-açúcar hoje têm que ser monitoradas por imagem de satélite. Você tem que contratar uma empresa externa, uma auditoria, para verificar se esse monitoramento está sendo bem feito. Isso, por fim, é validado pela ANP, Agência Regulatória aqui de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Então, a gente deu um passo importante. O mundo todo fala de controle de emissões, a gente tem produção com pegada de carbono auditada. E nós estamos avançando de novo. Acho que 2024 vai ser um outro ano importante. Nós temos algumas políticas sendo discutidas no Congresso Nacional, política de mobilidade verde, um programa que traz um novo direcionamento para a indústria automotiva baseado nessa questão de emissões por quilômetro rodado, um projeto de lei chamado Combustível do Futuro, que traz medidas na área de descarbonização do gás natural com biometano, descarbonização do transporte aéreo. Então, não é só transporte com veículos, motos. A gente tem uma oportunidade enorme de descarbonizar transporte aéreo, mudanças no sistema de produção, fazer etanol com captura e armazenamento de carbono, um novo processo de produção e mesmo ajustes nos mandatos de mistura. Hoje, a gasolina que a gente consome no posto, na verdade, o consumidor ele escolhe entre 100% de etanol ou uma gasolina que tem 27% de etanol. Isso faz com que a pegada de carbono da nossa gasolina seja melhor do que de outros países. Então, eu entendo que nesse mundo que vai demandar energia limpa, renovável, de baixo carbono, a gente vai ter oportunidades e muitos desafios pela frente. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje no Band Entrevista estamos conversando com o Luciano Rodrigues, que é o diretor de inteligência da Única. E a Única é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, entrevistando o Luciano Rodrigues, que é diretor de inteligência da Única. E a Única é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Tiago Dantas. Vamos lá, Luciano. Hoje o Brasil ele produz aí 35 bilhões de litros de etanol por ano, 20% é feito aí à base do milho e os outros 80% são à base da cana-de-açúcar. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa porcentagem. De acordo com o que eu estou vendo que o milho ainda tem uma porcentagem muito baixa, né? Vocês têm algum estudo para que essa porcentagem seja ainda maior, comparada aqui com a cana-de-açúcar? Olha, de fato a gente tem um histórico de produção de etanol a partir de cana, Nós começamos a misturar etanol na gasolina em 1931, Já há algum tempo, de etanol combustível. E a produção de etanol de milho tem crescido de forma muito intensa nos últimos anos, Se a gente olhar, 6, 7, 8 anos atrás, a produção de etanol a partir do milho representava quase zero, era assim, insignificante perto da produção de etanol de cana. Então, teve um crescimento muito rápido, em especial nos últimos 5 anos. A produção de etanol de milho aqui do Brasil é bem diferente do que acontece, por exemplo, no clima temperado, nos Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Primeiro que aqui a gente faz milho, via de regra, de segunda safra. A gente tem uma condição climática muito diferenciada em que você consegue, por exemplo, plantar soja, colhe a soja e aquela área que ficava parada recebe uma safra de milho no mesmo ano. Então, eu consigo fazer 2, dependendo da região, até 3 safras na mesma área. Algo que lá no clima temperado não dá. Ou eu planto um ou planto outro. Então, a produção de etanol de milho começou de forma mais intensa no Mato Grosso. Hoje nós já temos uma produção significativa no Mato Grosso do Sul, Goiás, e está se expandindo para outros estados, aproveitando essa oportunidade, de um lado, de usar a área que já está sendo, intensificar a área que está sendo utilizada para outra cultura, porque aí a gente produz
milho, né, etanol, usa o amido do milho para produzir etanol e sobra no final do processo ainda proteína, fibra, um pouquinho de carboidrato, né, que é direcionado para a ração animal. Então nós estamos conseguindo extrair da mesma área mais biocombustível e ração animal. E um segundo elemento é que aqui no Brasil a produção de etanol de milho, que tem crescido, ela usa biomassa para gerar energia elétrica dentro das plantas. Então isso faz com que o etanol de milho brasileiro tenha uma pegada de carbono parecida com o etanol de cana brasileiro. Então, hoje a gente está diversificando, digamos assim, as matérias-primas que são utilizadas para a produção de etanol e intensificando esse caráter sustentável de baixa emissão de gases de efeito estufa, independente da matéria-prima que está sendo utilizada. É uma condição, de fato, muito diferenciada e a perspectiva é que essa indústria continue crescendo nos próximos anos. E daí a gente pode falar, então, em geração de emprego e renda. Sim, hoje nós temos cerca de 340 unidades produtoras no Brasil. Essas empresas empregam entre colaboradores de forma direta e indireta mais de 2 milhões de pessoas. Então, é uma indústria que, de fato, traz desenvolvimento, geração de renda, emprego para o interior do Brasil todo, né? No passado, a produção era mais localizada, São Paulo, Paraná. Com o passar do tempo, foi para mais intensa Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, o litoral do Nordeste também sempre foi muito tradicional. Então, de fato, é uma indústria muito importante dentro do agronegócio. Em termos de geração de emprego e renda, tem uma relevância significativa. Agora, a gente sabe que agronegócio, né, e tecnologia, eles estão mudando atualmente lado a lado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as novidades para esse setor que só cresce a cada dia. Olha, a gente tem, digamos assim, uma série de possibilidades de inovação nos próximos anos, né? Acho que essa indústria tem feito um esforço enorme para ganhar eficiência. Só para a gente ter uma ideia, hoje o preço que as usinas praticam de venda do etanol, vou tomar como referência, é menos da metade do preço que era praticado, por exemplo, no início do pró-álcool, lá na década de 70, quando esse setor começou a crescer e o uso do etanol começou a crescer no Brasil. Ou seja, eu reduzi para menos da metade o preço, trazido a valor presente, ajustado pela inflação, é fruto de ganho de eficiência e esforço, né, para otimização de custo. E a gente tem muita coisa acontecendo. Eu acho que no agronegócio como um todo, de maneira transversal, tem processo de digitalização da lavoura, né, de otimização de aplicação de insumos, de bioinsumos. Então, isso vale para tudo. Dentro do setor, acho que nós temos um espaço grande ainda para ampliar a produtividade do canavial com novas variedades de cana. Nós começamos agora a trabalhar há poucos anos com cana transgênica, né? Milho e soja fazem isso talvez há 2 décadas, então tem um espaço grande para isso também. E não só lá no campo, né? Lá no campo, além de tudo isso que eu falei, nós estamos, né, tem aí um projeto de desenvolvimento de semente para cana-de-açúcar, plantar cana a partir de semente, coisas de fato inovadoras que acontecem aqui no Brasil. E além da produção no campo, a gente conseguir captar mais energia solar e converter ela em biomassa, em açúcar, né? Lá na indústria também nós estamos vendo um processo de transformação. No passado, a gente produzia etanol e açúcar, né? Nós já falamos aqui etanol de milho, etanol de segunda geração, produzido a partir do bagaço da cana, bioeletricidade, produzido a partir do bagaço e da palha, que é queimada, energia renovável, biogás e biometano, produzido a partir de subprodutos da produção de açúcar e de etanol. Ou seja, nós estamos conseguindo ampliar o portfólio de energético e basicamente, com a mesma energia que chega do campo, oferecer mais produtos para o consumidor e para a sociedade de uma maneira geral. Então, tem uma avenida de possibilidades pela frente. Eu participei de uma live ontem com o ex-ministro Antônio Cabreira, que foi ministro da Agricultura lá no governo Collor, e ele me deu uma informação interessante, que as pessoas realmente estão se despertando mais para o agronegócio e tem pessoas cada vez mais jovens trabalhando no agronegócio. O Brasil descobriu, então, essa vertente? Olha, eu sou engenheiro agrônomo por formação, depois mudei um pouquinho de área e, de fato, eu tenho visto essa transformação desde lá de trás, né? Aquela visão de, sei lá, de um setor talvez atrasado, né, distante da zona rural, mais arcaico, mais simples,
ela ficou para trás, né? Essa é a nossa indústria que faz parte do agronegócio e, de maneira geral, o agronegócio como um todo, brasileiro, ganhou muita produtividade nos últimos anos, ganhou eficiência, trouxe inovação e hoje a gente tem uma cadeia bastante ampla, porque quando a gente consome qualquer alimento, a roupa que nós vestimos, etc., nós não temos ideia de toda a indústria que tem para trás, desde antes da fazenda, dentro da porteira e no pós-porteira. Essa indústria que a gente representa aqui é um exemplo disso. Né? Hoje nós temos entre 40% e 50% do mercado mundial de açúcar. Então, quase 50% de todo o açúcar que é comercializado no mundo vem do Brasil, fruto da eficiência, da inovação e do baixo custo que a gente consegue ter aqui. E é uma indústria que foi para além da fronteira tradicional do agronegócio, que oferta alimentos, e passou a ofertar energia. E hoje a indústria açúcar-energética é a principal fonte de energia renovável do Brasil. Nós usamos mais ou menos 1% da área do país para produzir cana, cultivar cana e milho para a produção de etanol, por exemplo, e bioeletricidade, e a gente atende entre 15% e 20% de toda a energia ofertada para isso. Somando energia elétrica, combustíveis, quer dizer, eu uso 1% e atendo quase 1/5 da energia ofertada no país, de fato é muito relevante. Você estava falando agora um pouco do bagaço da palha, eles representam quase 75% da bioeletricidade gerada para todo o país, é isso? A bioeletricidade, hoje todas as usinas, né, já há muito tempo, né, desde lá atrás, elas são autossuficientes na geração de energia, praticamente autossuficientes. Então, nós queimamos o bagaço da cana-de-açúcar, né, produzimos energia elétrica para, digamos, movimentar toda a indústria, o processo de transformação. E de uns 15 anos para cá, de forma um pouco mais intensa, né, essas empresas começaram a olhar uma oportunidade de colocarem equipamentos mais eficientes e com o mesmo bagaço que chegava, é possível atender as indústrias e ainda exportar energia elétrica para a rede. Então, hoje eu diria que próximo aí de 50% das usinas produzem energia elétrica e exportam para a rede, 100% produzem para autoconsumo, metade delas também exportam para a rede. Então, foi o terceiro produto, digamos assim, do setor nos últimos anos. A gente sempre ouve falar, Luciano, toda vez que tem uma conferência mundial, ou da ONU, ou da Organização dos Estados Americanos, todo mundo fica falando, olha, tem que cuidar do planeta, tem que cuidar do planeta. Esse discurso é só discurso ou as pessoas estão preocupadas realmente? Olha, eu acho que tem ainda muita coisa para avançar, né? Nós temos um desafio enorme mundialmente. Hoje, ainda 80% da matriz energética do mundo, ela vem de petróleo, gás e carvão. Então, todo esse esforço que a gente fez até agora mudou uma parcela muito pequena. Então, tem muita coisa pela frente. Mas eu não tenho dúvidas de que o componente ambiental entrou na política energética mundial. No passado, toda a energia, a discussão da política energética era: eu não posso faltar, seja combustível, energia elétrica, então tem que ter garantia de suprimentos com preços acessíveis, né? E isso moldou, né, a estrutura energética de todos os países. No Brasil não foi diferente. O etanol nasceu do choque do petróleo, quando a gente tinha problema de suprimento por conta da crise do petróleo e preço muito elevado, né? Agora, de uma década para cá e de maneira mais intensa, talvez nesses últimos 5 anos, um novo elemento foi incorporado à política energética. Então, agora eu preciso garantir suprimento a preço acessível e produzido de maneira sustentável, com a menor emissão possível de gases de efeito estufa. Então, a gente tem visto, não só no Brasil, mas em vários países do mundo todo, movimentos importantes de governo e empresas para acelerar esse processo de transição energética. E aí a bioenergia se posiciona de maneira muito importante. No Brasil, países da América Latina, África, leste e sul da Ásia, essa zona tropical do globo, que tem condições, assim como a gente, de produzir alimentos e também produzir energia via biocombustíveis de maneira sustentável e com menor emissão de gases de efeito estufa. A gente tem tempo para você fazer mais uma pergunta para o Luciano exercer o poder de síntese e responder em 30 segundos. Vamos lá. Luciano, durante a pandemia, lógico, todos os setores foram afetados. Eu queria que você comentasse como foi essa fase para o setor da cana-de-açúcar.
Olha, o 2020 foi um ano difícil, né? A demanda por combustíveis, por mobilidade reduziu demais. Nós tivemos uma queda abrupta no preço do petróleo. Na sequência, 2021, nós tivemos uma seca terrível, né? Que impactou a maior parte do agronegócio no Brasil, também impactou a safra de cana. Mas desde então, a retomada na demanda por combustíveis e por energia tem acontecido, a indústria tem crescido e a safra que a gente está terminou agora, em março, né? Vamos ainda divulgar o número, estamos fechando, mas vai ser a maior safra da história desse setor aqui no Brasil. Desde lá, talvez próximo do descobrimento, a gente começou a produzir cana no Brasil e a safra desse ano vai ser a maior da história, então nós vamos fechar a safra com mais cana, mais oferta de açúcar e com uma ótima oferta de etanol, e isso tem refletido lá para o consumidor na bomba, que tem, ainda que nesse período de entre-safra da cana, conseguido usar etanol de maneira bastante competitiva. Conversamos hoje aqui no Band Entrevista com o Luciano Rodrigues, que é diretor de inteligência da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Muito obrigado por ter vindo, apareça mais vezes. Eu que agradeço, Edson e Tiago, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Tchau para você de casa. Você pode rever esse e outros programas acessando as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. Um ótimo sábado para você. Fique com Deus.